A paz do Senhor para você novamente. Bom, nós estamos aqui continuando mais um vídeo. Bom, nós estamos agora dando continuidade aos vídeos que nós estamos tratando da doutrina do dízimo. E a primeira coisa que eu quero falar com você nesse vídeo é o seguinte: a nossa adoração, ela também passa pela nossa contribuição financeira. Só que o que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer com isso que se você entregar o seu dízimo ou as suas ofertas, quer dizer que você está salvo. Não. Você está salvo se você já confessou a Jesus Cristo, já entregou a sua vida para Jesus Cristo. A salvação não está na nossa oferta ou no nosso dízimo, ou nos nossos bens, ou no nosso serviço na igreja. Talvez você é pastor, talvez você é um missionário, talvez você é um voluntário na igreja, você é um porteiro, você é um zelador ou zeladora, você é um instrumentista, você é um obreiro. Não é porque nós estamos fazendo nada para Deus ou na obra de Deus que nós estamos alcançando a salvação. Não existe alcançar a salvação. Ela já foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E o nosso dízimo, a nossa oferta, é mais uma expressão de amor, de gratidão a Deus e aos nossos irmãos. Porque na palavra do Senhor diz o seguinte, lá no Novo Testamento, fala que se você fala que ama a Deus que você não vê, como que você não pode amar o seu irmão? Então, por exemplo, você fala assim, eu amo a Deus, mas você não vê a Deus. E muitas vezes você tem o seu irmão do seu lado precisando de ajuda e você não ama ele. Você não pode pensar assim, meu negócio é só eu e Deus. Ok. Em primeiro lugar, nós temos que adorar a Deus, é o primeiro mandamento. Adorarás somente ao Senhor teu Deus de todo o coração, está lá em Êxodo capítulo 20. Porém, nós temos que amar o próximo, porque o próximo, ele é criação de Deus. O próximo é filho e filha de Deus. Então, nós temos que entender que o nosso dízimo, a nossa oferta, é uma forma de gratidão e de amor a Deus também. Então nós temos que ter essa consciência, ok? Então, continuando aqui, vamos dar sequência. Nós paramos aqui no Crônicas 31:5, agora nós estamos em o livro de 2 Crônicas, capítulo 31:6, que diz assim, 31:6, olha só que interessante. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos de bois, olha aqui, dízimos dos bois e das ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. Olha só que interessante. Então Ezequias, ele estava organizando o culto para que houvesse novamente o culto, os holocaustos, e o povo começou a trazer novamente os dízimos da maneira correta. Olha que interessante. Dízimos dos bois, dízimo dos bois e das ovelhas, e dízimo de todas as coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor. Então nós vemos que o dízimo no original, o dízimo bíblico, ele não é dinheiro, ele é alimento. Então o povo de Israel foi o povo que Deus escolheu para poder mostrar para todas as nações a forma correta e justa de se viver. Então o culto a Deus é a primeira coisa que nós temos que entender. Os sacrifícios que eram feitos, era necessário ter animais, bois, ovelhas, vinho. Então você vê que isso era necessário para o culto a Deus, os sacrifícios, holocaustos, que eram ofertas totalmente queimadas. Quando fala holocausto,
significa que a oferta ela era totalmente queimada em adoração a Deus. Porém, quando Jesus Cristo morre na cruz, esse tabernáculo, esses sacrifícios, eles acabam. Toda essa lei cerimonial, ela termina na cruz, porque Jesus Cristo ele foi o sacrifício único e perfeito para que nós pudéssemos agora ter acesso a Deus através dele. Então, vamos continuar aqui nosso estudo. Agora nós vamos fazer aqui o acompanhamento de Neemias. Nós vamos agora para o livro de Neemias, capítulo 10, verso 37. Então, vamos voltar aqui nos livros, tá? Estou usando em tempo real para você ver que eu não estou manipulando aqui o estudo. Nós estamos estudando aqui dentro da palavra revelada de Deus. Então, nós vamos ler com calma, com tranquilidade. Neemias, capítulo 10, verso 37. Então, vamos lá. Neemias, capítulo 10, verso 37. Olha só que interessante. E que as primícias da nossa massa, olha aqui, quem mexe com bolo, quem é padeiro, todo mundo que trabalhava entregava suas primícias, a primeira parte de todos os produtos, seja da terra ou não. Quando fala primícia, é tudo que é colhido, os primeiros frutos que são colhidos. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, olha só aqui, fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos ao sacerdote, aonde? As câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Então você vê aqui no livro de Neemias que eles estavam levando todas as ofertas, as primícias da massa, eles estavam levando aqui os frutos das árvores, eles estavam levando o mosto, eles estavam levando o azeite para os sacerdotes, para as câmaras do nosso Deus. Desculpem aí as motos, mas olha só que interessante. Nós vemos aqui que eles, os sacerdotes, o povo, eles estavam administrando novamente o culto a Deus. Então, olha só que interessante. Eles estavam realmente servindo a Deus da maneira que Deus colocou nas suas leis. Eles estavam retornando novamente a realizar o trabalho no tabernáculo. Eles estavam realmente voltando a cumprir com os sacrifícios, com as regras de culto cerimonial que eram feitos ali pelo povo de Israel. Então, você vê que aqui eles levavam todo tipo de alimento, azeite, massa, eles levavam ofertas alçadas, frutos das árvores. Então, isso tudo era dado como dízimo. Beleza? Então, olha só que interessante, E tudo ficava nas câmaras da casa do nosso Deus. Então, você vê que essas câmaras da casa do nosso Deus é o que nós chamamos aqui na roça de paiol. Só que, lógico, ali no templo, a câmara que tinha ali, os locais de depósito, eles eram enormes. Eles tinham que ser enormes. Por quê? Para poder caber os animais, bois,
ovelhas, então tinha que ter muitos currais, tinha que ter muito espaço físico, câmara, para poder guardar o mosto, para poder guardar o azeite, para poder guardar o trigo. Então, quando você vê lá em Malaquias falar da casa do tesouro, a casa do tesouro que está se referindo é a câmara onde eram colocados os alimentos que vinham da produção da terra. Então, você vê que de um assunto você consegue entender outros assuntos dentro da própria Bíblia. Então, para você poder, uma regra muito importante da Bíblia é a seguinte: você interpreta a Bíblia através da própria Bíblia. Essa é uma das primeiras regras da hermenêutica. A principal regra da hermenêutica é essa: a Bíblia interpreta a si mesma. E como que você faz isso? Comparando versículos com versículos similares, sinônimos, que é o que nós estamos fazendo aqui durante toda a Bíblia. Então, vamos continuar. Agora nós chegamos no tão conhecido Malaquias 3:10 ou Malaquias 3:8-10. Com certeza, você que frequenta uma igreja, seja ela evangélica, principalmente evangélica, você conhece essa citação. Se tem uma citação na mente das pessoas que frequentam igrejas, principalmente igrejas protestantes, é o Malaquias 3:10, na hora do dízimo e da oferta. Então você vai entender, agora você vai conseguir entender e interpretar realmente, você vai entender e conseguir interpretar realmente como que é a interpretação do livro de Malaquias, ok? Então, nós vamos lá. Malaquias, capítulo 3, vamos lá, Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, vamos esperar a internet dar aqui fazer a sua ação, né? E estamos aqui, tá aqui, trazei. Vamos voltar aqui em cima, que geralmente todo pastor sempre pega dessa parte para baixo. E muitos pastores usam principalmente o versículo 8 para poder tacar o terror nas pessoas, Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Deus falando através do profeta Malaquias. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, continua: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Aí vem falando aqui, verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o que? Mantimento na minha casa. O que é mantimento? Você pode procurar no Google aí, que você vai encontrar a definição. Mantimento, qualquer pessoa mais antiga que você pergunta vai te responder. Só quem é mais novo que não vai saber dizer o que é mantimento. Mas é só você dar um Google aí, você vai saber o que é mantimento. Vamos procurar? O que é mantimento? O que é mantimento? O que é mantimento? Vamos pegar esse significado aqui, O que é mantimento? Substantivo masculino plural, significa alimentos, gêneros alimentícios, tudo o que pode ser utilizado para a alimentação. A despensa está repleta de mantimentos. Eles não tinham mantimentos para o resto do mês. Então, mantimento significa alimento. Significa tudo aquilo que pode ser utilizado para a alimentação. Então, você está vendo que Malaquias 3:10 não está falando para o povo de Israel trazer dinheiro
mas é para o povo trazer alimento. E que alimento é esse? Boi, ovelhas, trazer também o mosto, para poder trazer o vinho, para poder trazer o trigo, a cevada, e trazer qual parte, qual quantidade? 10% e de quanto em quanto tempo? Todo ano, uma vez ao ano, toda vez que o povo entregava os seus dízimos, era na época da colheita. Então, por exemplo, nós vivemos aqui numa região cafeeira, da zona da mata. Café, ele tem a época certa de ele dar a colheita. A colheita começa a partir de maio. A partir de maio e termina geralmente a partir de agosto. Geralmente são 3 meses ou até um pouquinho mais de colheita. Então, se fosse para a gente poder aplicar o dízimo hoje, e muitas pessoas acabam praticando, e não é pecado você fazer isso, só que não é obrigação, não é algo que vai trazer a sua salvação. Você pode fazer, você deve fazer se você tem condições, mas se fosse para você fazer isso, chegou a época da colheita do café, terminou a colheita, depois de apurado todo o café, de ter vendido tudo, o dono da lavoura, o que ele tem que fazer? Aqui, trazendo isso para a nossa realidade, ele teria que pegar os 10% do café em arroba de café, e levar para o templo. Só que nós não fazemos isso, nós levamos já diretamente o dinheiro. Não há pecado nisso, não há problema nisso. O que acontece é as pessoas colocarem que o dízimo ele é a segurança da salvação. E o dízimo, ele não é somente para pagar pastor, não é para poder pagar só o aluguel, pagar a luz da igreja, a água da igreja, mas o dízimo ele é para poder ajudar os pobres, os necessitados. Primeiro, os pobres e necessitados da igreja. Depois, os pobres e pessoas necessitadas de fora da igreja, da sua família. Tem muita gente da sua família que está precisando de uma ajuda, mas você nunca deu o dízimo porque você aprendeu que se você não der o dízimo, você vai estar cometendo pecado. Então saiba que você pode dar a metade do seu dízimo para a igreja e a outra metade do seu dízimo você deve ajudar o seu familiar, o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua tia, o seu sobrinho, o seu avô, enfim, o seu vizinho. Não é pecado você pegar uma parte do seu dízimo e ajudar o seu vizinho que está passando necessidade. Você tem que ajudar realmente quem está passando por necessidade. Não é pecado. Na realidade, é bíblico. E eu já mostrei isso aqui na própria palavra de Deus. Ok? Então, vamos continuar aqui. Então, aí vem aqui, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos, no plural, a casa do tesouro, que nós agora já sabemos que era o local onde eram guardados os tesouros do rei, juntamente com os alimentos da terra, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolheres. Essa bênção aqui de abrir as janelas do céu é Deus mandando chuva para poder ter colheita. Esse abrir as janelas do céu, aqui, ó, esse abrir as janelas do céu e vir bênçãos tal, é porque se o mantimento vem de alimento, tudo tem que ser o quê? Plantado. Se tem que plantar, precisa de ter o quê? Tem que ter sol, porém tem que ter também chuva. Então, Deus
Quando o povo era obediente, o povo de Israel era obediente, ele mandava as chuvas no tempo certo e na quantidade certa. Quando o povo não obedecia, era desobediente, Deus privava as chuvas e a colheita era um fracasso. Então, quando você ouvir abrir as janelas do céu, é Deus enviar chuva no tempo certo. E as bênçãos, tal que não haja lugar suficiente para recolher, é recolher os alimentos da terra. Então é isso que Malaquias 3 está falando. Então isso é muito interessante. Amém? E você não precisa ficar com medo, não. Na hora que você receber o seu dízimo, aí você recebeu o seu salário, você tem alguma lavoura, o que você faz? Você ajuda a sua igreja com uma parte, mas outra parte você pega e você ajuda as pessoas necessitadas da sua família. Talvez você tenha um irmão que está passando por necessidade, você talvez quer ajudar as pessoas, mas no seu entendimento, você foi ensinado que se você não pode tocar no dinheiro do dízimo, você tem que dar todo o dízimo na casa do Senhor. Nada disso. Você ajudando as pessoas necessitadas, pode ser o seu parente, pode ser o seu vizinho, pode ser um amigo seu, pode ser uma pessoa desconhecida que você está vendo que está passando por necessidade. Se você pega uma parte do seu dízimo e doa para aquela pessoa, você está entregando também como um ato de adoração a Deus. Deus irá receber o seu dízimo e a sua oferta muito mais ainda. Então não tenha medo, porque você já aprendeu pela palavra e não por mim que os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, pessoas necessitadas, eles recebiam os dízimos para poder comer sem ter que pagar nada em troca. Então Deus ele tem um cuidado com cada criatura, com cada ser humano. Deus tem um cuidado social com cada ser humano. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui agora. Agora nós vamos passar para Atos capítulo 5, verso 1 ao 11, que diz assim, vamos lá. Só para a gente terminar aqui, ó. Esse é o último versículo desse nosso estudo, ó. Atos capítulo 5, vamos apagar aqui. Vamos lá embaixo, ó. Novo Testamento agora, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos capítulo 5. Vamos lá, Atos capítulo 5. Qual que é o versículo? Versículo de 1 a 11, olha que interessante. Ó, aqui é um versículo, são mais versículos, eu vou ler aqui de forma mais rápida, mas você vai acompanhar aí. Ó. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes ao homem, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, Safira, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertais para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou e morreu. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja
e em todos os que ouviram estas coisas. Para terminar, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então nós estamos vendo aqui um relato do livro de Atos, que é um livro histórico que fala sobre a história da igreja cristã, tá? Se você é católico, eu estou falando de você. Se você é cristão evangélico, eu estou falando de você também, tá? Então, essa aqui é a história da igreja cristã. A igreja cristã tinha Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade e eles retiveram parte daquela propriedade e levaram o restante do dinheiro até os apóstolos, porque naquele tempo o povo, a igreja primitiva, o povo vendia as suas propriedades, os seus bens, e levavam o dinheiro, entregavam aos apóstolos para fazer o quê? Para distribuir com todos os irmãos de maneira justa. Então, os apóstolos, eles administravam o dinheiro da igreja. E cada família que precisava recebia uma quantidade diária de alimentação segundo o número de pessoas da sua família. Ninguém recebia mais, ninguém recebia menos. Então, o povo vivia realmente com tudo em comum, em amor. E é assim que nós devemos viver. E é assim que é ser igreja. Só que o que aconteceu? Eles fizeram algo muito errado. Eles queriam demonstrar para as pessoas que eles estavam fazendo uma boa obra, mas eles mentiram, falando que tinham entregado tudo. Porém, eles entregaram apenas um valor, falando que tinham entregado o valor total, sendo que o valor total eles não tinham entregado. E eles fizeram aqui um pecado contra Deus, porque eles tentaram a Deus. Então, nós aprendemos muitas coisas com isso. Aqui ninguém era obrigado a ofertar ou a dizimar por obrigação. É o que nós vemos aqui, ó. Nós vemos aqui, ó. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Então, ninguém, na nova aliança, você tem que entender o seguinte: nós não somos obrigados a entregar dízimo conforme a antiga aliança, conforme o povo de Israel. O povo de Israel, ele sim era obrigado a entregar o dízimo e a oferta. Porém, com a vinda de Jesus Cristo, essa lei cerimonial, ela foi realmente cumprida no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porém, lembra que eu falei do princípio do dízimo? O princípio do dízimo, de ofertar, de contribuir com os seus bens, com aquilo que você tem de material, continua. O dever moral continua. Porém, nós não temos agora estipulado que é 10%. Você pode dar 10%, mas você pode dar mais. Você pode dar 10%, mas você pode dar 8%, você pode dar 5%, você pode dar 1%. Não importa. Então, o que importa é você contribuir com generosidade e com liberalidade, sem avareza. É isso que Deus requer de mim e de você. Para terminar, o que era o dízimo aqui em Atos capítulo 5, verso 1 ao 11? Aqui, para poder ser coerente, aqui não era nem o dízimo que está tratando aqui está tratando de ofertas. Aqui você vê que no texto não fala de dízimo, fala de oferta, de contribuição. Então, aqui, no caso, o dízimo era dinheiro da venda de suas propriedades e bens. As ofertas aqui eram o dinheiro das terras, das casas e dos bens que os primeiros cristãos eles vendiam e levavam até os apóstolos para poder distribuir entre todos os irmãos. Verso D. Onde que esses dízimos eles eram levados? Em qual local? As ofertas eram levadas, no caso ofertas, né? Elas eram levadas e colocadas aos pés dos apóstolos, para que estes as dividissem a todos os irmãos de forma justa e econômica. Então, fica aqui mais um aprendizado do dízimo
e da oferta. Você entrega o seu dízimo? Amém. Entregue o seu dízimo. Dê uma parte para a igreja e a outra parte ajude as pessoas da sua igreja que estão passando por necessidade. Tem irmão precisando pagar exame, comprar remédio, pagar a conta de luz, alimentação. Então, ajuda de combustível. Então, ajude com a outra parte. Faça assim, 50% você entrega na igreja, para poder ajudar na obra da igreja, para poder ajudar na obra missionária, que é tão importante também, porque tudo depende de dinheiro, sim. Tem que ter obreiros, tem que ter primeiro Deus, mas tem que ter também o dinheiro. Os outros 50% dê de oferta para pessoas que necessitam, seja através de cesta básica, seja o dinheiro vivo mesmo, mas não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Amém? Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando você fortemente, em nome de Jesus. Amém.